Fala galera, beleza? Aqui é o Pedro Prata e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai mergulhar em um dos eventos mais bizarros e assustadores da história recente. O grande apagão que mergulhou a Europa na escuridão. Você consegue imaginar um continente inteiro, com tudo que a gente conhece de tecnologia e modernidade, de repente, sem energia elétrica, sem internet, sem comunicação, no caos total? Pois é, meus amigos, isso aconteceu de verdade. No dia 28 de abril de 2025, uma falha absurda em uma usina de energia desencadeou uma reação em cadeia que deixou milhões de pessoas no escuro por horas a fio. E o pior, ninguém esperava por isso. Foi tipo um daqueles filmes apocalípticos, sabe? Só que na vida real. Então, se preparem para desvendar todos os detalhes, as curiosidades mais bizarras e as consequências arrepiantes desse dia que ficou marcado na história da Europa. Apertem os cintos porque a gente vai descer fundo nesse mistério. Tudo começou, meus caros, em uma aparentemente inofensiva usina de energia. Ninguém imaginaria que um erro técnico, uma faísca fora do lugar, seria capaz de causar tanto estrago. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Era uma vez brincadeira, mas era uma usina vital para o sistema elétrico europeu, responsável por distribuir energia para vários países. E como em um castelo de cartas, bastou uma carta para que tudo desmoronasse. A falha inicial, que ainda é motivo de investigação e especulação. Eita, mistério no ar! Causou uma sobrecarga monumental na rede elétrica. Imaginem só, é como se você ligasse todos os eletrodomésticos da sua casa, de uma vez só, na tomada mais fraquinha. O resultado? Curto-circuito na certa. E foi mais ou menos isso que aconteceu em escala continental. A sobrecarga foi tão intensa que a rede elétrica simplesmente não aguentou. É como se o sistema tivesse entrado em modo de segurança, se desligando para evitar um colapso ainda maior. Só que esse modo de segurança significou que milhões de pessoas se viram, de repente, no século passado, sem energia, sem luz, sem internet. Um caos total. Imaginem só a cena. Você está lá, tranquilão, no meio da sua rotina, quando, de repente, puf, tudo escuro. O silêncio toma conta. Só se ouve o zunido distante da cidade que não entende o que está acontecendo. Foi assim, do nada, que o apagão se abateu sobre a Europa. E quando eu digo Europa, meus amigos, não estou falando de um bairro, uma cidade, não. Estou falando de países inteiros, potências mundiais, como a Alemanha, a França, a Itália, todos mergulhados na escuridão. Semáforos apagados, trens parados, metrôs virando verdadeiras latas de sardinha sem ventilação. O caos tomou conta das ruas. As pessoas, sem entender o que estava acontecendo, tentavam desesperadamente entrar em contato com seus familiares, amigos, mas nada. Os celulares, sem sinal, se transformavam em relógios caros e inúteis a cada minuto que passava. Hospitais, com seus geradores funcionando a todo vapor, lutavam para manter os pacientes vivos, enquanto bombeiros se desdobravam em mil para atender aos inúmeros chamados de incêndios, acidentes e pessoas presas em elevadores. Nas casas, famílias se reuniam à luz de velas, relembrando os tempos dos seus avós, enquanto tentavam entender a dimensão do problema. Com o continente inteiro às escuras, era a hora dos heróis da eletricidade entrarem em ação. Governos corriam contra o tempo, empresas de energia se uniram em um esforço épico para trazer a luz de volta à Europa. Era como um daqueles filmes catástrofe, sabe? Mas em vez de um meteoro, a ameaça era a falta de energia. Geradores de emergência, que normalmente ficavam quietinhos em seus cantinhos, foram a salvação da lavoura, fornecendo energia para hospitais, serviços essenciais e alguns poucos felizardos.
Enquanto isso, engenheiros e técnicos trabalhavam dia e noite como formiguinhas em um formigueiro gigante para identificar a falha, isolar o problema e religar a rede elétrica. E a coisa era mais complexa do que parece, viu? Era preciso coordenar tudo com os países vizinhos, garantir que a energia fosse distribuída de forma equilibrada e evitar que novas sobrecargas acontecessem. Era um verdadeiro quebra-cabeça elétrico, com milhões de pessoas esperando ansiosas pela solução. Passado o susto, o caos e a correria para trazer a luz de volta, era hora de contabilizar os estragos. E não foram poucos, meus amigos. O apagão, que durou apenas algumas horas, deixou um rastro de prejuízo bilionário por toda a Europa. Indústrias paralisadas, com linhas de produção interrompidas, mercadorias perdendo a validade. Imaginem o prejuízo. O comércio, sempre tão movimentado, se viu obrigado a fechar as portas, amargando perdas enormes. Afinal, como vender sem luz, sem sistema, sem poder processar pagamentos? Era como voltar à época do escambo. O setor de turismo, que já estava se recuperando de alguns perrengues, levou mais uma rasteira daquelas. Voos cancelados, turistas presos em aeroportos, hotéis lotados sem poder oferecer o mínimo de conforto, e a cereja do bolo, a bolsa de valores, que já é um ambiente tenso em dias normais, virou um verdadeiro pandemônio. Ações despencando, investidores entrando em pânico. Era como se o mundo estivesse acabando, pelo menos para quem investe na bolsa. Depois da tempestade, sempre vem a bonança, certo? Bom, mais ou menos. Depois do caos do apagão, a Europa se viu obrigada a fazer uma reflexão profunda. O que deu errado? Como evitar que isso aconteça de novo? Afinal, ninguém quer viver no escuro, né? A investigação sobre as causas do apagão apontou para a necessidade de investimentos urgentes em infraestrutura. Afinal, não dá para confiar em um sistema elétrico que desaba por causa de uma faísca, né? Era preciso modernizar tudo, criar redundâncias, sistemas de segurança, enfim, garantir que a energia nunca mais fosse um problema. Além disso, o apagão serviu como um alerta para a nossa dependência da tecnologia. Sem energia, meus amigos, a gente volta para a idade da pedra. É celular sem sinal, internet fora do ar, GPS desorientado. É como se a gente estivesse perdidos no tempo. Por isso, a Europa aprendeu da pior maneira a importância de estar preparada para imprevistos. E essa lição, meus caros, vale para todos nós. Afinal, nunca se sabe quando a luz vai acabar. E aí, galera, gostaram da viagem no tempo? Espero que sim, mas fica a reflexão. Será que estamos preparados para um novo apagão? No mundo em que vivemos, cada vez mais dependentes da tecnologia, um evento como esse pode causar um caos inimaginável. É hora de repensarmos nossos hábitos, investir em energias renováveis e, quem sabe, aprender a viver com um pouco menos de eletricidade. E aí, você já passou por algum apagão inesquecível? Compartilhe a sua história nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Valeu, galera, e até a próxima!